Opa, professor Felipe Fontoura, e nessa série de aulas que você vai assistir aqui comigo, eu vou apresentar as diversas características de empresas a qual você pode trabalhar. Porque pensa o seguinte, até agora você entendeu o geral, o mecanismo geral do mercado, você observou alguns números, você entendeu característica de valor, valor percebido, aquelas coisas todas que eu já falei com você. Você também entendeu as características de um bom programador e agora falta você entender, dentro dessa série, quais são dicas de empresas e perfis dessas empresas a qual você pode trabalhar. E aqui eu vou começar com a primeira, que é mais comum de todas, que são pequenos escritórios. Por que pequenos escritórios? E aí está uma foto de um ambiente aí. Eu peguei uma foto de um escritório de contabilidade, uma galera ali trabalhando, né, diversas disciplinas ali, o pessoal ali da área contábil, secretária, financeiro, aquelas coisas que a gente conhece. E aqui normalmente, por que eu peguei esse perfil? Porque normalmente é a porta de entrada de muitas pessoas na área de TI. Porque assim, todo mundo. E quais são essas características aí desse negócio? Todo mundo conhece o dono. Né? Então, isso aí também é interessante. Atua num segmento, entre aspas, normal, contabilidade, dentista, clínica médica, hospital, né? São, claro que nesses segundos aí, nesse último exemplo não é pequeno escritório, mas deu para você entender. E é um profissional da TI que vai ser o faz tudo, no bom sentido. Desde arrumar computador até programar né, o site e sistema desses escritórios ou dessas pequenas empresas. E aqui as principais vantagens que eu vejo. É uma porta de entrada, porque praticamente existem escritórios ou pequenos escritórios, pequenas empresas em todas as cidades. Toda cidade sempre vai ter aquele mercadinho, aquele pequeno escritório de contabilidade, né? Sempre vai ter essas coisas que são inerentes a qualquer grande cidade, que também não necessitam de grande conhecimento técnico de TI. Por isso que normalmente é a porta de entrada, porque o que elas precisam ainda é tão básico e o que você já sabe hoje já é, vamos dizer assim, mais que o suficiente para que essas empresas possam operar. É um processo de contratação e trabalho descomplicado. Você chega lá, troca uma ideia com o dono, conversa, ele vai fazer algumas perguntas para você. Normalmente ele não sabe muita coisa de tecnologia, até por isso que ele está te contratando. Você também vai conversar, então muitas vezes é até indicação. Ah, meu tio tá precisando lá de um cara que sabe programar XYZ, ou então criar o site da empresa dele. Tem como você trocar uma ideia? Aí você vai lá conversar e vocês fecham um acordo lá de trabalho. Você vai construir as primeiras coisas, né, as coisas no bom sentido, e terá uma certa liberdade para isso, porque você, quando um escritório de contabilidade, por exemplo, chega nesse porte, ele já está lá com 10, 15 pessoas e está precisando, as coisas estão um pouco bagunçadas. Tem muita planilha, né, as coisas estão tudo jogadas, os arquivos estão tudo jogados, então você vai organizar todo esse processo, você vai dar uma ajuda ali para o dono, dar uma gerenciada no website, tratar imagens, vai estar, inclusive, até dando suporte para essas pessoas. Então, você vai contribuir com os primeiros processos, os primeiros sistemas, as primeiras coisas, né, dessa empresa. E aqui as principais desvantagens. Não tem um plano, né, não existe um plano de carreira ou promoção. Você vai ser a pessoa ali, você entrou ali, né, você entende, claro que você pode até galgar um aumento, dependendo da sua, mas não existe um plano de carreira claro, do tipo assim, daqui a X tempo, se eu fizer tais coisas, eu vou conseguir um salário Y. Não existe. Isso daí é sonho. Tá? Normalmente o profissional é visto como generalista. Então você vai ser o rapaz da TI ou a menina da TI que vai estar lá ajudando tudo. Então, por mais que você acabe estudando coisas muito complexas, sei lá, você está estudando aí sobre um novo framework bacana que saiu no mercado, ou então sobre coisas, todas coisas diferentes, o que acontece? Você não vai ser muito mais visto, né, muito melhor visto por conta disso. Simplesmente porque a empresa é simples, ela tem um processo bastante simples e ela não precisa de grandes demandas técnicas aí, ou tecnológicas nesse sentido. Não vai existir um time experiente para te ajudar ou para te guiar, então você vai estar meio que sozinho
nessa jornada. E você vai ter que se virar também. Então, se você de repente precisa dar suporte à manutenção de determinada tecnologia, é você e você. Legal? E aqui as tecnologias que normalmente eu vejo nesses pequenos escritórios. Então, você vai ter que mexer um pouco com hardware, isso é normal. O Windows e o pacote Office, principalmente Excel, sempre rola muita planilha, muita coisa. Então, eles vão pedir, inclusive, para você automatizar algumas coisas de Excel. É interessante você aprender um pouco de VBA, que é a tecnologia do Excel, a linguagem de programação interna do Excel. Então é importante você ter esses conhecimentos aí bem fortes, de Windows, configurar ambiente de usuários, né, compartilhamento de pastas, essas coisas aí mais de dia a dia. Você também vai ser responsável, muito provável, pelo website da empresa, então você tem que conhecer aí de HTML, CSS e WordPress, que é o sistema que reina basicamente aí nesses pequenos sites. Você também vai dar suporte e manutenção em sistemas específicos da empresa, por exemplo, de contabilidade, Folhamatic e pequenos ERPs, que são sistemas de gestão empresarial. Legal, pessoal? Então, isso daqui foi uma geral do que você estaria encontrando por aí em pequenos escritórios e em tanto de vantagem, desvantagem e tecnologia. Legal? Então fica assim. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.